Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Aqui é o professor Fabrício Alves de Física, vamos falar hoje de ótica, vamos falar de espelhos esféricos. Afinal de contas, o que são espelhos esféricos? Então eu quero que você relembre comigo a ideia, conceito de espelho esférico. Vamos lá, imagina que eu tenho uma esfera, ok? E eu vou pegar essa esfera e vou seccionar, vou tirar um pedaço que a gente chama de calota esférica. No momento que eu tiro essa calota esférica, perceba, é a partir daqui que vai surgir o meu espelho, tudo bem? Daí o nome, espelho esférico, ok? O que eu vou fazer? Se a parte refletora da calota for a parte interna, o espelho é chamado de espelho côncavo. Se for a parte externa, ele é classificado, ele é chamado de espelho que? Convexo. Então, galera, quando a gente fala em espelho esférico, tem o côncavo, parte refletora interna, e tem o convexo, a parte externa. Imagina que eu pego uma colher. Se eu estou olhando a parte de dentro da colher, ele é côncavo. Se eu estou pegando a parte de fora, ele é convexo. Bola de Natal, pessoal. Uma bola de Natal é um espelho o quê? É um espelho convexo, beleza? A parte de fora da bola. Tudo bem? Maravilha. Aplicações e exemplos. Aqui você tem uma imagem de um espelho côncavo usado pelo dentista. O dentista ele utiliza esse espelho para ver detalhes do dente. Ele quer ver um dente ampliado, detalhes, ver se tem alguma sujeira, uma cárie, um tártaro, enfim. Então, qual é a grande vantagem do espelho côncavo, galera? A grande vantagem é que ele amplia, né? É um espelho de aumento, é um espelho de ampliação. Tudo bem? Então, quando a gente fala em espelho côncavo, quero que você lembre logo do espelho dentista, espelho de maquiagem, né? Aquele espelho que amplia o rosto para a pessoa, né, fazer uma maquiagem, ver pequenos detalhes. Tá legal? Muito bem. Algumas lanternas, faróis de carro também tem espelhos do tipo côncavo. Boa. Então, espelho de maquiagem, dentista são exemplos bem legais aí em relação ao espelho côncavo. Já o espelho convexo, que é esse espelho bem comum, acho que todo mundo já viu em shopping, farmácia, estacionamento, até alguns retrovisores, ele tem a grande vantagem de fazer o quê? De aumentar o campo visual. Então é um espelho que aumenta o campo visual. Qual é a desvantagem desse espelho, Fabrício? É que as imagens ficam reduzidas, elas ficam menores. Mas a vantagem dele é aumentar o campo visual. Então, vamos colocar aqui retrovisores, lojas, garagens, tá bom? Quando esse espelho é utilizado em retrovisores, o motorista tem que tomar cuidado, porque como ele vê a imagem menor, ele tem a ilusão de que o objeto está mais longe, né? Está mais afastado. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Já que ele vê a imagem menor, ele pode ter a ilusão de que o objeto está mais longe e está perto. Então tem que ter esse controle aí, beleza? Nosso cérebro interpreta uma imagem menor como mais longínqua, né? Como mais afastada. Simbologia, pessoal. Então aqui o espelho côncavo, espelho convexo. Espelho côncavo, a parte refletora de dentro. Espelho convexo, a parte refletora de fora. Então, essa aqui é a representação ou simbologia que a gente utiliza. Elementos de um espelho, vamos lembrar. Então tem aqui um espelho, eixo principal, que corta esse espelho, você está vendo aqui, ó, perpendicular. Muito bem, você está cortando o espelho aí, perpendicular a ele. Continuando aqui, você tem esse ponto onde esse espelho é cortado, a gente chama de vértice, tá legal? Lembra que esse espelho ele veio da onde? Veio de uma esfera. Então essa esfera tem um centro. Esse centro a gente vai falar muito aqui para vocês, que vai ser o centro de curvatura do nosso espelho, beleza? Então você tem aqui o vértice, o centro de curvatura. E da matemática você sabe que a distância entre o centro e o vértice, o que é isso aqui? Do centro da esfera até o vértice, até a borda dela, isso é o nosso raio, né? É o raio de curvatura do espelho, beleza, pessoal? Então, eu poderia também achar o raio aqui, ó, tá? Tanto faz pegar daqui para cá, não importa. Esse é o raio do espelho. Maravilha. Comportamento óptico do nosso espelho. Vamos lá? O espelho côncavo é um espelho que ele converge a luz, perceba, concentra. E esse ponto onde a luz está concentrando, vocês estão vendo aqui, ó, onde está concentrando, como é que a gente chama para esse ponto? Ele é o foco. Repara a diferença entre o côncavo e o convexo. Enquanto o côncavo concentra
aqui nesse ponto, o convexo ele diverge, né? Então o espelho côncavo ele é um espelho convergente, o espelho convexo ele é um espelho do tipo divergente. E lembrando, esse ponto aqui é o foco. Eu vou falar muito do foco para vocês, hein? Então, olha aí, foco, onde concentra. Ah, lá no convexo não tem foco, não? Tem. Só que esse foco ele não é real, ele é virtual. Ele é formado pela interseção dos prolongamentos. Imagina que eu pego esses raios refletidos, eu vou traçar aqui, ó, prolongamento. Lá atrás tem um ponto, sim, que é o foco. Então, a diferença é essa. Enquanto o espelho côncavo, o foco ele é real, os raios passam. Lá no convexo é um foco virtual, apenas é o prolongamento que chega lá. Tudo bem? O espelho côncavo ele é convergente, o espelho convexo ele é divergente. Se eu tivesse que usar um desses espelhos para criar um fogão solar, para concentrar energia, logicamente eu usaria um espelho côncavo, já que ele concentra a luz, concentra a energia. Tudo bem? Legal. Então, para ficar claro para vocês, quais são os três elementos aí? O centro, o foco e o vértice. Tudo bem, pessoal? Distância do centro até o vértice é o nosso raio. Do foco até o vértice a distância é o quê? Distância focal. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, perceba que eu quero que fique bem claro isso para vocês, que o foco fica bem aqui no ponto médio. Então, qual é a relação que eu posso falar? Que a focal ela seria a metade do raio. Então, se o raio vale 20 centímetros, a minha focal está 10. Tudo bem, pessoal? Bem aqui, ó. Legal. Vamos para cima. Principais raios. Isso é importante porque a partir daqui a gente começa a conseguir construir as imagens dos espelhos. Então, vem comigo, ó. Todo raio que incide no espelho côncavo paralelo ao eixo principal, ele reflete, ó, voltando pelo foco. Então, entrou paralelo, refletiu pelo foco. Tudo bem? Isso vale também lá no convexo. Entrou paralelo, refletiu, só que nesse caso, ele não passa no foco, quem passa é o prolongamento, ó. Tá bom? Legal. Então, a primeira propriedade é essa. Entrou paralelo, voltou pelo foco. Tá aqui, ó. Olha que figura interessante. Entrou paralelo, refletiu. Que espelho é esse? Parte de dentro, é côncavo, voltou pelo foco. Beleza, então vamos para outra propriedade. Então, se um raio ele entra paralelo, volta pelo foco. Se ele entrar pelo foco, ele volta paralelo. Na verdade, é o mesmo princípio, né? Só que aqui você mudou o sentido. Muda o sentido, mantém a trajetória. O princípio da reversibilidade. Isso vale para o côncavo. Isso vale também para o espelho o quê? Para o espelho convexo. Tudo bem, pessoal? Entrou na direção do foco, saiu paralelo. Legal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui inclusive na figura, foi aquilo que eu falei, a gente não tem como saber do jeito que tá, né? O raio ele pode ter entrado paralelo e refletido na direção do foco, ó. É um espelho convexo, então ele fugiu aqui. Ou ele também poderia ter entrado na direção do foco, correto? Olha o foco aqui atrás, ó. E voltado, refletido paralelo, tá bom? Vamos lá. Aqui, quando o raio incide no vértice, do jeito que ele entra, ele sai. É porque aqui vale a lei da reflexão, gente. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bem aqui eu teria, por exemplo, olha, o ângulo de incidência. E aqui eu teria esse ângulo de reflexão. São iguais. É porque o eixo principal é uma normal, né? Já que o eixo principal corta 90 graus aqui, como ele passa pelo centro da esfera, ele corta aqui formando 90 graus. De maneira que, então, esses dois ângulos são iguais. Beleza? É a lei da reflexão que a gente estudou lá nos espelhos planos, né? Vale para cá também. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso acontece tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Beleza? Então, olha lá. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída, né? Muito bem. Bom, se um raio incidir na direção do centro, o que vai acontecer? Ele vai incidir perpendicular ao espelho. Como assim, professor? Bem aqui, galera, ele vai estar formando, ó, 90 graus. Ah, entendi, O que acontece se esse cara bater aqui perpendicular? Ele vai bater e... Bora ver. Vai bater e voltar, não vai? Vamos lá, ó, isso. Então, se ele incide ali perpendicularmente, ele bate e volta. É isso que vai acontecer. Então, incidiu perpendicular, bateu e voltou, tá? Então, como é que eu sei que isso vai acontecer? Quando ele passar na direção da onde? Na direção do centro. Então, passou pelo centro, bateu e voltou. Isso vale para o espelho côncavo, como a gente acabou de ver, e também isso vale lá
para o espelho o quê? Para o espelho convexo. Então, se ele entrar na direção do centro, ele vai incidir, vai bater e vai voltar. Então, entrou pelo centro, saiu pelo centro. Tudo bem? Beleza? Então, são as propriedades que nós temos aqui, os principais raios aqui quando a gente fala em espelho. Legal, pessoal. Dando sequência aqui, o que nós podemos trabalhar com essa ideia de espelho, tá? Vou fazer aqui uma questãozinha. Vamos lá? Por exemplo, acompanha comigo aqui, ó. Por motivo de segurança, a eficiência dos faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria automobilística. Em alguns automóveis são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por dois espelhos esféricos, espelho 1 e espelho 2. Dois espelhos esféricos. Tá vendo aqui na figura? Muito bem. Ó, esse aqui seria o espelho 1, que ele está falando, e aqui seria o espelho 2. Legal, né? Bom, e aí ele fala o seguinte para a gente. Com base na figura, é correto afirmar que a localização da lâmpada está aonde? Aonde está a lâmpada em relação a esses dois espelhos? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos primeiro olhar para o espelho 1. Repara que a luz que sai da lâmpada, olha a setinha, tá vendo? Incide no espelho 1, o que acontece com ela após refletir no espelho 1? Ela volta paralela, que é o eixo óptico, ó. Saiu da lâmpada, bateu no espelho, foi paralelo. Saiu da lâmpada, bateu no espelho 1, voltou paralelo. Mesma coisa aqui, ó. Significa dizer que essa lâmpada, em relação ao espelho 1, ela está posicionada em que ponto? Ela está posicionada em que ponto? O que vocês acham? Ela está no foco, exatamente. Então, essa lâmpada, eu posso falar tranquilamente que ela está localizada no foco do espelho 1. Mas, professor, não entende não. Como é que você sabe que está no foco? Acompanha comigo, ó. Quando aquela propriedade que a gente viu ainda há pouco, quando o raio passa pelo foco e bate no espelho, o que acontece? Volta paralelo. Fabrício, não poderia estar no centro de curvatura? Gente, se tivesse centro de curvatura, o que ia acontecer? A luz ia sair do centro, ia bater no espelho e ia voltar. Lembra que quando passa pelo centro, bate e volta. Então, esse ponto aqui não é o centro. Esse ponto aqui para o espelho 1. Lembrando que a gente está falando do espelho 1. Para o espelho 1, a lâmpada está no foco do espelho. Valeu? Agora, vamos olhar para o espelho 2? Acompanha comigo, ó. O que acontece com a luz ao sair da lâmpada e bater no espelho 2? O que acontece? Está batendo e está voltando. Ó, olha aqui essa setinha, ó. Bate e volta, bate e volta. Vocês estão vendo? Então, essa luz que sai e incide no espelho 2, ela está voltando na mesma direção. Significa dizer que essa lâmpada, em relação ao espelho 2, ela está localizada no centro de curvatura. Então, ela está no foco do 1, ok, galera? Mas ela está no centro de curvatura do 2, tanto que bate e volta. Vamos ver qual a resposta. Letra A, no foco dos 2, não. Centro de curvatura do espelho 1, também não. No foco do espelho 1 e no centro de curvatura do espelho 2. Galera, olha aí, a letrinha D. Pode marcar aí, letra D. Tá bom? Legal, né? Muito bem. Olha essa questão aqui. Deixei essa aqui para o final. Que questão interessante. Como foi que o arranha-céus derreteu um carro? É uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo, tem várias janelas planas que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem em um ponto, diz Chris Spears, do Instituto de Física de Londres. O edifício de 37 andares, ainda em construção, é de fato um prédio curvilíneo e o carro, um Jaguar, estava estacionado numa rua próxima ao prédio. É um carrinho só, né? Tudo bem. Exatamente no ponto atingido por luzes refletidas e não foi o único que sofreu estrago. O fenômeno é consequência da posição do Sol em determinado período do ano e permanece nessa posição por 2 horas por dia. Assim, seus raios incidem de maneira oblíqua às janelas do edifício. Considerando o fato descrito e a figura da pessoa observando, olha aqui a figura, tá aí, rapaz, observando aí.
né? Observando o reflexo do sol no edifício, na mesma posição em que estava o carro quando do incidente, podemos afirmar corretamente que o prédio se assemelha a um espelho quê? Bom, a natureza do espelho tá fácil da gente entender, né, galera? Porque se tá concentrando, o que acontece, cara? O que acontece? Ó, quando você tem um espelho, por exemplo, um espelho plano, os raios incidem paralelos e voltam paralelos. Esse é o plano. Quando é um espelho convexo, o que acontece no convexo? Os raios divergem, né? Divergem. Quando é um espelho côncavo, parece desenho de criança, né? Quando é um espelho côncavo, os raios convergem. Lembra do foco? Concentra. Então esse prédio ele está fazendo o papel de um espelho que, galera? De um côncavo, né? Estou concentrando e o carro pegou essa energia toda. Por isso que deu problema. Isso aconteceu, gente, de fato, tá? Isso é real. E aí, para entender esse caso, eu tenho que te falar de um caso especial, para a gente entender bem, tá bom? Olha só, nós aprendemos que quando o raio incide paralelo, ele volta pelo foco, não foi? Entrou paralelo, pá, voltou pelo foco. Entrou paralelo, pá, voltou pelo foco. Correto, foi isso, não foi? Mas olha o que a questão aqui falou pra gente. Que os raios incidiram onde eu li por aqui. Ah, tá aqui, ó. Bem aqui. Opa, bem aqui. Né? Assim seus raios incidem de maneira, o que aqui, ó. Lê pra mim. Oblíqua. Os raios incidiram obliquamente às janelas. Pô, tem alguma coisa estranha aqui. Não, tem uma pegadinha aqui. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Se o raio incidir obliquamente, ele não vai para esse foco aqui. Ah, não, professor? Não. Quando o raio incidir obliquamente, ele vai procurar um outro foco, que é o foco secundário. Nossa, agora você pegou pesado. Cara, acompanha comigo. Imagina o seguinte, eu vou traçar bem aqui uma reta. Tá vendo aqui? Essa reta, eu estou traçando ela passando pelo centro, paralela ao raio incidente. Então, incidiu um raio obliquamente. Eu vou traçar uma reta, paralelo a esse raio, passando pelo centro. Aqui no foco, na verdade, existem vários focos, né? Esse aqui é o foco principal, mas tem vários focos que são os focos secundários. E aí eu vou traçar aqui, pessoal, tá? Uma reta descendo esse foco principal, seccionando aqui, e eu vou localizar a interseção. Vocês estão vendo aqui? Opa, vou localizar a interseção. Rapidinho, deu um probleminha aqui. Vamos localizar a interseção aqui, ó. Justamente desses dois, tá bom? Voltando agora. Então acompanha comigo. O raio incidiu obliquamente, vou traçar uma reta passando pelo centro, tá bom? Paralela a esse raio que entrou. Vou traçar aqui, ó, o plano focal, que é um plano que passa pelo foco. Aonde o plano focal cortar essa reta de orientação, que seria o eixo secundário, é onde está localizado o foco secundário. É para o foco secundário que eu vou ter esse deslocamento. É justamente isso que vai acontecer. Tá? É para o foco secundário que eu vou ter esse deslocamento. Então, esse ponto aqui é o foco secundário. É para cá que a energia vai ser direcionada. Então, aqui novamente, ó, os raios incidindo obliquamente, foco principal. A luz viria para o foco principal se ela tivesse entrado paralelo. Lembra? Entrou paralelo, foi pelo foco. Como a luz entrou obliquamente, ela foi direcionada para um outro foco, que é esse foco aqui, ó, que é o foco secundário. Então, gente, é isso que está acontecendo aí. Isso realmente ocorreu. Olha a foto aí, tá? E aí a calçada, repara que as pessoas passam ali, ó, realmente pegar um bronze ali, né? Pô, o pessoal tá fritando ovo, cara. Pô, deu até fome. Eu tô gravando essa aula aqui tardão, acho que é 1h30 da madrugada. Eu tô gravando aula para vocês. Deu até fome. Mas olha aí, vocês estão vendo? Maravilha. E o jaguar, cara, é fato. Olha aí, derreteu. Olha aí. Nossa.
Brincadeira. Então tá aqui, ó, para você entender a situação. Os raios incidem obliquamente, tá aqui o prédio, direcionou, o carrinho tava bem aqui e levou pau. Entendeu? Tá aqui, ó. Como incidiu obliquamente, a sacada era entender que o foco não era o foco principal. Ah, olha aí, aqui embaixo do principal, é o foco secundário. Então, voltando para a questão, pessoal, aqui para aquela questão, acho que ficou fácil agora, né? Olha aí. Então, considerando o fato descrito, cadê aqui? Considerando o fato e a figura da pessoa observando. Ai, esse computador aqui tá doidão, cara. A figura observando o reflexo do sol no edifício, na mesma posição que estava o carro quando do incidente, podemos afirmar corretamente que o prédio se assemelha a um espelho que... Ah, tá fácil, professor. Então manda, qual é? É um espelho côncavo, ok. Então aqui também é côncavo. Mas o carro posicionou-se aonde? No foco principal ou no foco secundário? Ah, no secundário. Olha, eu ia errar essa, hein? Pois é, no secundário, porque como é que eu sei? Porque os raios incidiram obliquamente. Valeu, pessoal? Galerinha, muito bom. Na próxima aula eu vou falar das imagens geradas pelo espelho côncavo e pelo espelho convexo. Valeu? Até mais. Grande abraço.